Olá, bem-vindos ao 7º encontro do Clube do Livro do Centro Espírita Círculo da Luz. Para esse nosso encontro do Clube do Livro, também preparamos uma apresentação em vídeo do resumo do livro Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reikdahl. Sobre o autor. Marlon Reikdahl é psicólogo, professor e escritor. É coautor dos livros Refletindo a Alma e Espelhos da Alma, e autor dos livros Cultivo das Emoções e Diálogo Fraterno. Objetivo do livro, nas palavras do autor. Esse livro visa ao autodescobrimento e ao estímulo à intimidade de cada um com suas próprias emoções. Não objetivo oferecer respostas em enquadramentos comportamentais determinados, sob o risco de nos enxergar iguais a máquinas, ou exigirmos posturas artificiais e mascaradas, que ocultam as profundezas aturdidas de uma conduta aparentemente exemplar. Para que possamos ter uma visão mais ampla sobre o que será apresentado, trouxemos alguns conceitos sobre a psique humana. A psique é composta por 3 componentes: ego, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Ego é o centro da consciência. Representa a mente consciente, a identidade, nome, família, trabalho. O inconsciente pessoal é o reservatório de todo o material que já foi consciente, porém foi esquecido ou reprimido. O inconsciente coletivo consiste em toda herança espiritual de evolução da humanidade, todo o conhecimento e experiências que compartilhamos como uma espécie. O Self aqui representado, ele representa a unificação da inconsciência e consciência de um indivíduo. É a nossa essência, aquilo que existe de único e peculiar na nossa personalidade. É o centro regulador e coordenador da nossa vida psíquica, que corresponde simbolicamente à imagem do divino que temos em nós. Da mesma forma de nossos outros encontros, procuramos utilizar as palavras do autor na apresentação, com pequenas modificações para ajustes do texto, mas tentando sempre resguardar a essência da mensagem transmitida no livro. Dividimos a apresentação em capítulos e seus subtítulos, no mesmo formato como está no livro. Vamos à apresentação. Capítulo 1. O Espiritismo e as Emoções. Kardec e as emoções. As emoções se encontram na base das principais ações, tanto construtivas quanto destrutivas. Os estudos psicológicos têm oferecido bases profundas e seguras para o processo de transformação moral da humanidade. São novos instrumentos para olharmos com mais profundidade para o que está implícito em todo o trabalho kardeciano. Ciência espírita e ciências humanas. O estudo das ciências humanas contribui para que o espiritismo caminhe em direção ao futuro, proporcionando instrumentos de compreensão de certos aspectos. Como um microscópio instrumentaliza um olhar daquilo que não pode ser visto a olhos nus. O espiritismo só teve a abrangência, a solidez e a seriedade que admiramos porque Kardec teve o discernimento e a coragem de harmonizar os novos estudos da alma com as abordagens científicas disponíveis. Atualmente dizemos que não há espiritismo sem psicologia, sob o risco de sermos superficiais quanto ao entendimento da doutrina kardeciana. Mas essa assertiva não se restringe à psicologia. Também ponderamos que não existe espiritismo profundo e sério sem filosofia, pedagogia, sociologia, antropologia e tantas outras vertentes científicas que estiveram presentes na mente do codificador. Os estudos psicológicos são indispensáveis ao espiritismo, por oferecerem algumas novas leis referidas pelo codificador. A psicologia já desvendou importantes conhecimentos a respeito do comportamento humano ao tratar, por exemplo, da dinâmica da repressão, do processo catártico e do inconsciente. Oferece novas perspectivas de análise do comportamento humano que não podemos descartar, sob o risco de ficarmos ultrapassados, como anunciou o codificador. Espiritismo e psicologia das emoções. A palavra emoção foi pouco usada por Kardec. Em O Livro dos Espíritos encontramos apenas 2 citações referentes ao termo. Contudo,
A vida emocional foi profundamente e amplamente estudada por ele em todas as obras básicas. Queremos ressaltar a reflexão acerca das paixões, reconhecendo que o princípio das paixões está na natureza. Kardec questiona se ele será mal em si mesmo. Os espíritos luminares respondem que não e afirmam: o abuso que delas se faz é que causa o mal. As paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Então o problema não está na vivência dessas paixões, mas sim na forma como vivemos e no caminho que oferecemos para elas em nossas vidas. Torna-se um mal quando tem como consequência um mal qualquer. E até hoje não entendemos Kardec. Temos adoecido fisicamente pela falta de habilidade com a vida emocional pulsante em nós. As relações têm sofrido grandes prejuízos. O lar se abala pelo desequilíbrio interior. A vivência religiosa adultera-se pela falta de contato com nossas próprias emoções, sendo dirigidas por elas em vários momentos. Nesse contexto é que a humanidade foi agraciada pelos livros ditados pelo espírito Joana de Ângeles, psicografados pelo médium Divaldo Pereira Franco. Capítulo 2. Autodescobrimento. Conhece-te a ti. O autodescobrimento é base do trabalho sobre emoções, por ser o aspecto primeiro do processo de transformação moral, e é uma condição, um pré-requisito, para que exista verdadeira mudança para melhor. O autodescobrimento e o espiritismo. A proposta do autodescobrimento é central no espiritismo, resgatando Jesus e a filosofia socrática em O Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz que tem um homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Hoje entendemos que não há como modificar algo desconhecido. Joana de Ângeles afirma que o autodescobrimento é resultado da imersão no ser profundo, a meta prioritária para que seja conseguida a autoidentificação. A caminhada que percorremos enquanto espírito imortal se dá ao longo dos milênios, da simplicidade da ignorância da primitividade até chegar à angelitude, em um processo de consolidação das virtudes e da verdadeira pureza. Dessa forma, precisamos nos perguntar: em que etapa nos encontramos? Quais são as solicitações que a vida nos faz nesses dias? Embora estejamos em diferentes níveis, facilmente identificados pelas diferenças comportamentais entre os habitantes da Terra, olhando do alto, essas diferenças tornam-se bem pequenas, porque nos enquadramos na mesma escala, ou seja, nos mundos de provas e expiações. Viver o autodescobrimento nos dá a consciência das muitas exigências descabidas que fazemos para nós e para os outros, como se já estivéssemos chegando ao final da caminhada evolutiva. Almejamos uma conduta de perfeição, tal qual o sujeito ainda enlameado exige o perfume dos anjos. O autodescobrimento é apenas conhecer-se. Muitos de nós, espíritas, acreditamos que transformação moral é a incorporação de máscaras do bem. Investimos energia na mudança comportamental, que os outros podem ver, avaliar e julgar, mas nem sempre fazemos o mesmo esforço para lidar com nossa interioridade. Se as máscaras podem nos ocultar dos outros, e principalmente de nós mesmos, elas não alteram a essência do que somos. Sem o autodescobrimento, a transformação é superficial. Ao orarmos, sem reconhecer nossa pequenez frente ao Senhor, essa oração se torna muda, pois barganhamos, ou pior, exigimos de Deus. Fazemos a caridade, porém, sem reconhecimento da soberba que nos move, a atitude caridosa se torna vazia, estimulando o orgulho, exigindo reconhecimento e tentando provar para o mundo como somos bons. Ao frequentarmos palestras ou estudos sem identificação de nossas necessidades morais,
Os conhecimentos obtidos servirão para orientar, julgar ou condenar os outros, sem eficácia para nós mesmos. O desconhecimento pessoal faz com que todas as ofertas da casa espírita se tornem vazias para nós. Mas isso não ocorre pela sua ineficácia, mas pela nossa impossibilidade de aprender aquilo que nos cabe e que necessitamos. O doente que não crê na gravidade de seu estado não aceita cuidados e nem medicamentos. Autodescobrimento é uma abertura à vida. Precisamos aprender a abrir-nos para o novo em nós mesmos. Precisamos nos dispor ao afastamento de autoconceitos e adentrar a esfera dos questionamentos incertos. Mas não precisamos de respostas rápidas. A postura de se autodescobrir está em mantermos as questões em aberto e deixar que a vida nos dê, pouco a pouco, as respostas. O cotidiano é capaz de nos mostrar, nas pequenas experiências, quem somos, desde que tenhamos disposição de observá-lo, enxergando o que se repete em nossas vidas. Autodescobrimento é encontrar-se com Deus e com o próximo. Como encontrar Deus sem olhar para dentro? Ele está em tudo, mas a experiência de Deus não vem de fora para dentro. Após reconhecermos a divindade que nos mantém, identificamo-lo em tudo, desde as plantas mais simples da natureza até os gestos mais nobres do homem. Mas é preciso reconhecer em si, sentir, viver para identificá-lo lá fora. O autodescobrimento mostra que somos muito mais do que acreditamos ser, que somos capazes de perdoar, de amar, de nos doar, de servir, de compreender e de tolerar. Habilitamo-nos a essa atitude quando encontramos Deus em nós. À medida que nos encontramos internamente, podemos suportar, respeitar, entender as dificuldades e os padecimentos de nossos irmãos, sentir compaixão e perdoá-los. Reconhecendo a dificuldade de nos transformarmos, naturalmente compreendemos a jornada dos outros, suas limitações e dificuldades. Isso nos faz mais tolerantes com o próximo, num exercício de fraternidade universal. Consequências do autodescobrimento. Lemos intelectual e superficialmente sobre o autodescobrimento e por não vivermos o processo de corpo e alma não o entendemos. Mas a vivência do autodescobrimento produz uma significativa transformação no interior do ser. Temos duas que impactam no equilíbrio das emoções. Primeira, colocar os pés no chão. Em geral, quando as pessoas começam a se conhecer, têm a sensação de estarem piores do que antes. A sensação é de retrocesso. Mas em verdade não regredimos em termos de evolução moral. Apenas nos obrigamos a tomar consciência de nossa sombra e de que não estávamos tão acima como havíamos suposto. Isso exige diminuição dos ideais do ego e aceitação do seu verdadeiro lugar no mundo. O contato com a sombra obriga-nos a descobrir um homem novo, menor, menos importante, porém mais verdadeiro. Colocamos nossos pés no chão, saímos do mundo das ideias, onde criamos e justificamos tudo a nosso bel prazer. Entramos em contato com nossa humanidade, lembramo-nos de quem somos. Segunda, um estado de grande ética. Conhecendo nossa intimidade e aceitando mais nossa condição moral, nos modificamos, tornando-nos mais conscientes e naturalmente agimos diferente. À medida que nós nos descobrimos como parte de algo maior e que não estamos no centro de tudo, revemos o sentimento de alta importância, de supervalorização. Ao se conhecer, a alma vibra em glória. Identificamos quem realmente somos, nos tornamos fortes, verdadeiros seres humanos, coerentes, preparados para suportar as dores do mundo e aprender com tais dores, para acolher as respostas da vida e crescer moralmente. A sensação de fracasso é vivida apenas pelo ego adoecido, que deseja manter-se imponente. Ego e emoções. Precisamos saber que o ego não é o criador ou detentor das emoções.
Se elas são parte da natureza, então são criadas por Deus. Mas na forma de energias, precisam de canalização adequada para que cumpram com o seu papel. E aí entra o ego. Reconhecemos que o ego tem um papel importante no equilíbrio de nossas emoções, no sentido de bem direcioná-las, ou do contrário, gerando desatinos, como consequências da forma como ele lida ou rejeita essa interação. Voltando ao modelo psíquico humano. A psique ou espírito é uma totalidade consciente e inconsciente. O ego é a centralidade da parte consciente, porém é incomparavelmente menor que a centralidade do self. O ego é uma construção necessária para cada reencarnação, sendo por isso provisória. Com o tempo e com a maturidade, o ser humano descobre que suas decisões mais seguras e realizadoras não foram direcionadas pelo ego, mas sim executadas ao serviço do self, a divindade interna. O ego saudável. O ego é saudável quando se permite uma relação de subordinação ao self. Para uma saudável relação do ego com o inconsciente, o pré-requisito é que o consciente, que tem o ego como centro, embora mantendo sua posição na realidade externa e sua percepção das limitações pessoais, não tenha medo de confrontar os poderes interiores como realidades e experienciar seus anseios no que é realisticamente possível. O ego adoecido. Sabemos que o ego não é parte negativa do aparelho psíquico, que precisa ser eliminado para se alcançar a plenitude. Entretanto, o estudo sobre o egoísmo como nascente dos males faz-nos entender que, pelo fato do ego ter um papel de centralidade, pode cumprir com seu papel ou se corromper, gerando prejuízos para todos os sistemas. O ego, que deveria administrar os prazeres, as necessidades e os objetivos existenciais, equivoca-se na melhor forma de gerenciar a vida quando olha apenas para si. O ego, nessa fase desorganizada, adoecido pelo excesso de si mesmo, desconhecedor de toda a amplidão que constitui o ser criado por Deus, deseja manter a sua identidade intacta e permanecer soberano, sem poder e merecer. Quando o ego vivencia esse desencontro em relação à vida, identificando-se como o mais importante, teorizamos que está adoecido pela incapacidade de perceber seu papel como partícipe da vida, lado a lado dos demais. Responde assim por incontáveis conflitos e problemas, pessoais e sociais. Quando estamos nesse estado de adoecimento egóico, acreditamos que as pessoas fazem ou agem com propósito de nos agredir, de nos desmoralizar, de nos diminuir. Por vezes temos até a petulância de sentirmos raiva de Deus, como se Ele estivesse contra nós, ao invés de percebermos que está tentando nos mostrar um caminho diferente do qual optamos. Denominamos isso de adoecimento do ego, por identificar sua fixação nas exterioridades e na transitoriedade da jornada física, em detrimento da essência e do verdadeiro motivo de estarmos reencarnados, a evolução moral. Porém, praticamente a grande massa vive nesse estado, tentando normalizar esse equívoco, colocando a materialidade acima do espírito, atribuindo qualidades que não possuímos e até nos considerando acima de Deus. Cultivar as emoções é encontrar um estado saudável do ego, para que não interfira negativamente na vivência emocional. Inconsciente e emoções. Joana de Ângeles nos diz que é muito difícil dissociar o inconsciente das diferentes manifestações da vida humana, por quanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais. A grande maioria dos atos e comportamentos humanos procedem do inconsciente, sem a interferência da consciência lúcida. Ter consciência de nossa inconsciência já é uma parte significativa do processo de evolução. Identificar que vivemos uma guerra dentro de nós é passo fundamental para o equilíbrio de nossas emoções. Percebemos que o problema não está lá fora, mas sim dentro de nós, nos nossos complexos, na forma como vemos, sentimos e interpretamos o mundo à nossa volta. Por isso entendemos que não é possível desejar sentir ou não sentir determinada emoção,
querer sentir alegria ou não sentir tristeza. Elas estão aí, falando algo de nós, revelando-nos, e por isso precisam ser ouvidas, sentidas, elaboradas com respeito e amor. Capítulo 3. Introdução às emoções. Afirmamos que o estudo das emoções é algo complexo e plural. Complexo porque dentro da mesma teoria existem muitas facetas e intermináveis questionamentos sem respostas. Plural pelo número ilimitado de teorias, em diferentes áreas que se debruçam sobre esse tema e que nenhuma delas é capaz de atender a todas as demandas. Algumas teorias sobre emoções básicas. O estudo das emoções deve muito ao trabalho de Daniel Goleman ao apresentar a teoria da inteligência emocional. Goleman identifica como principais candidatas a emoções primárias ira, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, nojo e vergonha. O psicólogo canadense Paul Ekman apresentou a sua teoria da universalidade das expressões faciais. Para ele, a expressão facial é o mais breve dos sinais emocionais. Estabelece 7 emoções que possuem uma expressão facial distinta e universal: tristeza, raiva, surpresa, medo, aversão, desprezo e felicidade. Darwin, muito antes, lançou o livro A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, sobre esse tema. Outro estudo importante é do professor Emílio Mira e Lopes, em sua conhecida obra 4 Gigantes da Alma, onde apresenta análise do medo, da ira, do amor e do dever. Todos esses autores e muitos outros apresentam aproximações e distanciamentos em suas teorias, reforçando a noção de inúmeros entendimentos sobre emoções e a impossibilidade de se estabelecer a teoria das emoções. Teoria das emoções na obra de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles oferece-nos importantes textos para introdução ao estudo das emoções. Nos livros Autodescobrimento, uma busca interior, O amor como solução, Encontro com a paz e a saúde, Atitudes renovadas e Rejubila-te em Deus. A mentora de Divaldo Franco deixa claro nesses livros que as palavras de ordem são direcionar, disciplinar, desenvolver, canalizar e vivenciar o potencial das emoções. Vejamos. Na obra Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles define sentimentos como as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir. Na obra Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles afirma: são as emoções responsáveis pelos crimes hediondos quando transtornadas, assim como pelas grandes realizações da humanidade, quando direcionadas para os objetivos dignificantes do ser. Emoções perturbadoras. Sabemos que as emoções perturbadoras são resultados dos hábitos insalubres de se entregar a elas sem resistência. Decorrem do excesso de autoestima, do apego aos bens materiais e às pessoas, e do orgulho, entre outros fatores negativos. Em Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles fez uma colocação sobre as perturbações emocionais. Quando se expressam prejudiciais, o indivíduo tem o dever de trabalhá-las, porque algo em si mesmo não se encontra saudável nem bem orientado. Joana de Ângeles nos põe assim na condição de autores de nossas próprias emoções, ou pelo menos responsáveis pelas expressões delas em nossas vidas. Compreendemos que as emoções decorrem das paisagens interiores do ser, então lidar com elas pressupõe trabalho interno anterior à expressão emocional em si. Não serão palavras, gestos ou aparências que modificarão efetivamente o estado emocional. A substituição dos sentimentos adoecidos pelos saudáveis se dá pela alteração dos valores internos em profundidade. Resultado obtido com grandes esforços, persistência no tentame e disciplina interior. É necessário posicionar-nos frente a frente com nossas emoções, dialogar e aprender com elas, cultivando-as. Somente com essa postura reconheceremos nossas pendências, questões e complexos,
e assim nos abriremos a uma existência mais harmoniosa, inabalável frente às intempéries do mundo. Cultivo das emoções. Nos meios religiosos, muito se fala em disciplinar as emoções. Disciplinar parece adequado em vários aspectos, mas à medida que ampliamos o entendimento dessa vida emocional, percebemos o quanto essa expectativa de colocar nossas emoções no trilho pressupõe controle e equilíbrio ainda inacessíveis. Também como filhos do patriarcado, ensinamos a conter as emoções, engolir o choro, apagar a raiva, acabar com o medo. Qualquer um que estude um pouco acerca do assunto assume que as emoções não se submetem aos simples desejos do ego. Na maior parte do tempo usamos o termo educar as emoções. Educação pressupõe extrair o potencial, trazer para fora as capacidades, mas entendemos que as emoções não estão prontas em nosso interior para simplesmente serem extraídas. Muitas vezes precisamos disciplinar nossas emoções, outras ocasiões apenas ouvi-las e, em certas circunstâncias, educá-las. Mas nenhuma dessas expressões ainda representa, a nosso ver, a postura que precisamos assumir frente ao mundo emocional. Constatamos o quanto nossas emoções, assim como também as flores, precisam ser cultivadas, cada uma dentro da sua especificidade, a seu tempo, de um jeito próprio quase particular. Cultivar é empenhar-se em manter, levar adiante alguma coisa por tempo geralmente prolongado. Cultivar também é dedicar-se ao estudo, saber, conhecimento teórico e o prático. Cultivar as emoções é comprometer-se com a parte que nos cabe em relação a elas, em um equilíbrio que nos faz enxergar as necessidades individuais, equilibrando-se entre a repressão e a atuação desgovernada, quando somos completamente tomados pelas emoções. Percebemos que algumas plantas precisam de sol, enquanto outras apenas de claridade. Algumas precisam de solo profundo e com muitos nutrientes, mas há as que sobrevivem a situações precárias. Além disso, existe a ação do vento, da chuva, a mudança das estações, em que cada planta reage de modo específico. Assim também é o nosso mundo emocional. Não existe uma fórmula mágica para ele, nem uma medida padrão. Existem características próprias. Capítulo 4. O medo. O medo é uma emoção extraordinariamente complexa, integrada pela combinação de vários processos que surgiram ao longo da evolução biológica. É a primeira emoção em termos de desenvolvimento humano, uma energia de preservação absolutamente necessária à nossa sobrevivência. Sem medo não teríamos sobrevivido enquanto civilização, mas também não sobreviveríamos se tivéssemos sido dominados por ele. Comparado às estações do ano, seria o inverno. É destrutivo para os incautos, mas não para os previdentes. Pela perspectiva do cultivo das emoções, simbolizamos o medo com a coroa de Cristo, que é um arbusto com longos ramos e com muitos espinhos. É utilizada por cerca viva por manter, assim como o medo, pessoas e situações a certa distância, gerando um estado de proteção. De fácil multiplicação igual ao medo, caso não seja acompanhada em seu crescimento, pode gerar prejuízos, impedindo passagens e prejudicando a utilização dos espaços. Cultivada adequadamente, além da beleza, por ofertar pequeninas flores, é extremamente útil. Definindo o medo. O dicionário de psicologia define da seguinte maneira: emoção primária de defesa, provocada por uma situação de perigo que pode ser real, antecipada pela previsão, evocada pela lembrança ou produzida pela imaginação. Função. O medo tem uma importante função em nossas vidas, a autopreservação. Identificando o medo. Com medo nos escondemos, desviamos ou evitamos. Nos leva a tipos de fuga. Em geral, associamos fuga a deixar de fazer algo. Assim, a paralisação ou congelamento pode ser visto como uma das formas de fuga. Não uma fuga externa, mas uma evasão interna, tentando rejeitar a vivência consciente daquela situação difícil. Por medo,
Podemos assumir também comportamentos de luta ou ataque. Há pessoas que, quando se assustam, gritam e o batem. O medo está muito mais presente em nosso dia a dia do que imaginamos, e com isso precisamos encará-lo frente a frente para cultivá-lo como energia paralisadora, para identificar onde pode nos trazer benefícios e podá-lo onde oferece entraves e prejuízos. Classificando um medo. O autor Miri Lopes define fases progressivas do ciclo emocional do medo, indo desde o estado de prudência até o de terror. Teoriza também que o homem sofre de medo em 4 situações, diante da situação absoluta, concreta, presente e maléfica, ante a incapacidade de assegurar sua fuga, nas circunstâncias de conflito ético que se lhe depara, ao considerar que ele terá piores efeitos que os que procura evitar, e por fim, diante do imaginário que leva o homem ao temor do desconhecido, singularmente medo do inexistente e do inesperado. O professor cubano ainda classifica esse estado em instintivo, racional e imaginativo. Nosso objetivo é evidenciar que não há apenas uma teoria sobre o medo, mas várias, e que não há necessidade de despender esforço na tentativa de enquadrá-las ou aproximá-las. É a multiplicidade de olhares que torna tão instigante o estudo das emoções em nossas vidas. Compreendendo o medo. Sendo um medo uma reação fisiológica e psíquica a determinados estímulos, suscita reflexões mais aprofundadas para compreendê-lo melhor. Racionalização. Como mecanismo de defesa do ego, justifica comportamentos inadequados enganando os outros e a si mesmo. Surge como tentativa de se esquivar do confronto consigo mesmo e, mantendo-se inalterado, criamos justificativas que até parecem fazer sentido, mas quando olhadas com mais cuidado, revelam escamoteamento por medo. Raciocinar versus racionalizar. Raciocinar, diferente de racionalizar, é dialogar com a emoção, tentando entender suas nascentes, seu sentido, para poder conduzi-la conforme as nossas possibilidades. Classificamos os medos em 2 grupos, os impulsionados pelo instinto de sobrevivência e os impulsionados pelo ego adoecido. Um medo, enquanto energia, não é negativo. Ele atua em favor de nossa preservação, impondo paradas, recuos, nos fazendo escolher pela alternativa de menor risco. Mas o segundo grupo retrata uma tentativa de preservação do ego adoecido, que teme sucumbir, perder seu suposto reinado, ser descoberto como imperfeito que é. Interessante é que o medo impulsionado pelo ego adoecido nos assola como se estivéssemos de fato correndo risco de morte, mas não de uma morte física, e sim da perda da vida ilusória do ego. Esses 2 tipos de medo precisam ser cultivados de maneira diferente. Cultivando o medo. Estimulando o crescimento. A planta de espinhos é usada para delimitar e proteger espaços. Por sua característica, impõe distâncias necessárias ao bem-estar, no sentido de preservação. Da mesma forma, o medo, em certas manifestações, também tem essa função, visando estabelecer distanciamentos para a proteção. Quando impulsionados pelo instinto de sobrevivência, ele assume importante papel em nossas vidas e por isso deve ser estimulado. Mantemos determinada distância, somos mais cautelosos, ponderamos um pouco mais, avaliamos os riscos e planejamos o comportamento. Isso é virtude que merece estímulo. Fazendo a poda. Quando a planta de espinhos não é cultivada adequadamente, cresce em desgoverno e se torna fonte de transtornos e impedimentos. Assim chegamos à questão do ego adoecido, que se sente numa berlinda entre preservar-se para se manter enaltecido, exaltado, ou correr o risco de ser derrotado, desmascarado, descentralizado. O ego adoecido, por interpretar essas supostas falhas como verdadeira morte da sua supremacia, reage com medo de descobrirem não ser tão bom quanto deseja aparentar, nem tão maravilhoso como alguns acreditam, nem tão equilibrado quanto tenta mostrar. A sensação que o ego adoecido vive parece mais dolorosa do que a imposição de sofrimentos ao corpo, e além disso, é verdadeiro impedimento ao desenvolvimento divino.
Temos preocupação de nos entregar, pois o ego imaturo busca garantias descabidas para não sofrer, como se isso fosse possível em um mundo inferior como o nosso. Quando movidos pelo ego adoecido, servimos ao Deus da aparência, da exterioridade, e por consequência nos mantemos inseguros e amedrontados, pelo receio de não sermos amados. Ao sermos direcionados por esse Deus das impermanências, o Deus do amor que habita em nós é abandonado e rejeitado. Descendo do topo. O medo precisa ser cultivado adequadamente, pois está sinalizando a necessidade de fortalecimento para encarar as situações que impedem o desenvolvimento. No caso do medo para a preservação do ego adoecido, precisamos mostrar para nós mesmos, gentilmente, que as situações de exposição às quais o medo nos paralisa, mais que barreiras e possibilidades de aniquilação da aparência, são oportunidades de crescimento interior e de realização divina. Capítulo 5. A raiva. Comparado às estações do ano, a raiva seria o verão, por ser um estado de alta temperatura. No verão, do mesmo modo que na raiva, as pessoas parecem mais dispostas e ativas, mais expostas, com menos pudor, tomadas por impulsos, sem se ater aos possíveis riscos. Pela perspectiva do cultivo das emoções, simbolizamos a raiva na figura do cacto. Os cactos são plantas espinhentas que crescem em situações adversas, sobrevivendo em ambientes extremamente quentes ou áridos. Suas folhas se transformam em espinhos para evitar a perda de água pela transpiração. Essa forma de sobrevivência em meio à aridez é característica também da raiva, que surge como tentativa de lidar com o que interpreta por hostilidade. Esse entendimento da raiva permite-nos identificá-la como uma energia de movimento que, quando direcionada pelo ego adoecido, apressa-se em transformações desnecessárias e rompimentos hostis, como o cacto espinhento em ambiente árido que machuca e impede qualquer tentativa de mudança, cuidado ou aproximação. Contudo, quando essa energia é bem direcionada, submetendo-se aos impulsos organizadores do self, promove mudanças de posição ou atitudes, rompimentos e transformações que visam ao equilíbrio e à harmonia interior. Definindo a raiva. Todos os autores falam desse estado de alteração emocional impulsionando para o movimento. Para alguns é uma emoção básica e para outros a expressão de um estado bastante avançado da energia agressiva. Utilizaremos o mesmo termo, raiva, para definir desde uma pequena irritação até um ataque de fúria. Optamos por esse termo por ser a palavra mais utilizada no cotidiano. Faremos distinção apenas quanto à intensidade. Identificando a raiva. A descrição de ira de Mirei Lopes refere-se ao sentimento de rebelião, indignação, impressão de calor e força animadora. Sente-se sair do eixo. O sangue se acende e vitaliza-se nas veias. Mirei Lopes aponta formas de camuflagem da ira, afirmando que pessoas educadas procuram reprimir a manifestação direta dessa emoção e dão margem que ela se manifeste por disfarces. Tipos e disfarces da raiva podem ser percebidos como uma sede de justiça, porém distorcida, no uso da crítica, da ironia, do humorismo, da soberba. Sentindo a raiva. Em geral, somos educados para não demonstrar a raiva que sentimos, ou até educados para nem sentir raiva. Por reconhecer nosso estado de maturidade emocional e o pequeno degrau evolutivo que os habitantes da Terra alcançaram, Joana de Ângeles nos conforta, dizendo que não devemos nos envergonhar por sentirmos raiva. Podemos tomar uma conduta exemplar aos olhos dos outros, mas dentro de nós, mesmo inconscientemente, aparece raiva, quando desejamos o revide, o perecer do outro, em pensamento esperar que seu sofrimento chegue, que Deus faça justiça. Se precisamos assumir que sentimos raiva, também precisamos nos responsabilizar pelo que fazemos com ela. O alerta é para não escondermos essa emoção, pois se não a identificarmos, como poderemos cultivá-la adequadamente para que dê flores? No livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior,
Joana de Ângeles atesta que toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida emocionalmente, produzirá danos ao organismo físico e psíquico. A raiva engolida. Como energia de movimento, engolir a raiva significa adentrar um processo de autoagressão materializada no próprio corpo, que logo mais produzirá certas doenças. A psiquiatra Belkis Avrishir explica que engolir a raiva é como dirigir um carro e passar bruscamente da quinta para a terceira marcha. Ocorre uma desaceleração intensa de todo o funcionamento do corpo. A raiva de nós mesmos. Quanto mais egocêntrico formos, com um elevado nível de exigência, mais sentimos raiva de nós. Nesse caso é comum esse sentimento quando erramos, ou pelo menos quando supostamente nos julgamos errados. A raiva que esconde o medo. Não sentimos raiva sem antes sentirmos medo. Essa força, a raiva, não cresce à medida que nos sentimos mais potentes. Justamente o oposto. Em determinados momentos em que sentimos raiva, nosso desejo de destruição decorre da sensação de fracasso, fragilidade ou limitação. Enlouquecido de raiva. Se a repressão é uma postura adoecida, o seu extremo oposto, a expressão indiscriminada, é tão perturbadora quanto ou mais. Inúmeras pesquisas apontam os prejuízos da expressão desajustada da raiva. Entre os problemas mais comuns estão enxaqueca, dores de cabeça, problemas digestivos e dores no abdômen, insônia, ansiedade, depressão, hipertensão arterial, doenças da pele como eczemas, infartos. Técnicas para a administração da raiva. Entrar em contato com a raiva é dialogar com a emoção, perceber suas características, suas intenções e seus gatilhos. Técnicas que auxiliam o sujeito a manter um mínimo de controle sobre essa energia serão sempre bem-vindas, como os exercícios de respiração ou a contagem interna. Gastar a energia com esportes ou atividades físicas pode amenizar o nível sufocante em que o sujeito se encontra quando tomado pela emoção. Todas as técnicas podem ser úteis e devem ser usadas, desde que não se tornem mecanismos de escamoteamento, nos afastando daquilo que sentimos, ou abafando nosso mundo interior. Compreendendo a raiva. Vivemos dias alucinados, acreditando que o mundo deve girar em torno de nós, e tudo aquilo que impedir o nosso reinado é visto como uma ameaça. Perdemos as referências internas ou talvez nunca as tivemos, e adoecemos de tal forma que nos tornamos cada vez mais raivosos, irritadiços e de difícil convivência. Temos uma tendência em transferir nossas responsabilidades aos outros, e na questão da raiva não é diferente. Sempre que as coisas não saem como planejadas ou desejadas, sentimos raiva. O ego interpreta isso como um ferimento, uma afronta, e por isso reage agressivamente. Essa energia impulsionada pelo ego adoecido é o que chamamos de orgulho ferido. Interpretamos tudo o que colide com nossos desejos e vontades como um problema a ser resolvido. Por isso precisamos nos perguntar: por que estou sentindo isso dessa forma e não de outra? Por que sinto raiva quando eu poderia sentir pena ou compaixão? Geralmente as nossas raivas estão ligadas à baixa autoestima. Joana de Ângeles e outros estudiosos da psique humana afirmam: a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima. Então é comum interpretarmos as experiências por agressões a que precisamos nos defender. Mas compreendendo bem a situação, encontraremos ali um ego que interpreta todos os desencontros dessa forma. Essa reação revela apenas o nosso desencontro interno, projetando nos outros tudo de negativo que pensamos a nosso respeito, acreditando serem intenções alheias. Quando não sentimos desprezo por nós mesmos, não nos diminuímos internamente ou não nos rejeitamos, atitudes externas pouco nos machucam. Esse estado de descuido interior que recai sobre a pouca autoestima pode ser comparado ao abandono do nosso jardim. Certamente, quando ele estiver mal cuidado, não poderemos responsabilizar o vizinho que jogou uma pequena sujeira pelo fracasso de nosso terreno. Cultivando a raiva, fazendo a poda.
Cultivar a raiva não é simplesmente alimentá-la para que cresça desgovernadamente. É necessário a poda adequada para que essa energia cumpra com seu papel e ofereça-nos os resultados esperados. Jesus nos esclareceu sobre a raiva quando determinou: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. O codificador da doutrina nos diz que Jesus faz da brandura, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seu semelhante. Porém, nós não podemos nos privar de sentir a raiva, sob o risco de nos reprimirmos e nos perdermos de nós mesmos. Por isso temos o compromisso da poda, através do controle e da disciplina, para que essa emoção não seja extravasada, ferindo o nosso próximo e as leis. Podar no sentido de disciplinar determinada energia para evitar mais prejuízos não é reprimir. A contenção é ação consciente. Para o sujeito que percebe seu estado emocional e, por bem compreendê-lo, dialoga internamente, avaliando como estabelecer as atitudes que gerem menos prejuízos para si e para os demais. Tentando compreender a emoção em nós, antes de darmos vazão desgovernada, adentramos outro estado emocional, mais pacificado. Entrar em contato com a própria raiva e começar a entendê-la, analisando os seus disparadores e os complexos que foram tocados, produz uma organização interna, estado de mais lucidez que nos impede de sermos tomados pela emoção que nos deixa destrambelhados. Quando nos damos um tempo para pensar, analisar as situações por outros ângulos, silenciando os impulsos daquele momento, em geral chegamos a outras conclusões e somos levados a tomar outras atitudes, diferentes daquelas em que agimos intempestivamente. O contato com a emoção não faz com que ela desapareça de dentro de nós de uma hora para outra. Contudo, quanto mais conhecermos, quanto mais conscientes estivermos sobre os disparadores da raiva em nós, menor será seu potencial destrutivo e desorganizador. Quanto mais tempo para enxergarmos a mesma situação por outros ângulos, mais acertadas serão nossas atitudes. Criando uma cerca para nos proteger. Do ressentimento que tudo guarda e nada transforma, a indignação que tudo expõe e quer mudar o mundo, caminhamos pelos extremos da vida em busca do equilíbrio, que não está nem no silêncio gélido, nem na gritaria ou agressão incendiada. Lidar com a raiva, com a noção de cultivo, sugere-nos que por vezes seja preciso colocar uma cerca de proteção, como fazemos com as plantas frágeis que precisam de mais acolhimento. Se nos sentirmos incomodados, precisamos meditar sobre todos os fatores envolvidos, não caindo na armadilha de culpar o mundo, mas também não engolindo essa energia. Explicitar o que sentimos adequadamente, quando possível, é uma regra de boa convivência. Porém, a responsabilidade em lidar com a raiva é unicamente nossa, e a mudança do comportamento do outro é exclusivamente dele. Lembrando que proteger-se é muito diferente de agredir o outro. A questão é, como sinalizar nossos ferimentos e nos protegermos sem agredirmos? Chegar a essa resposta é um desafio, mas esse movimento precisa acontecer dentro de nós. Quando nos encontramos em situações de violência física ou moral, o ego certamente fará sinalizações buscando sobreviver, e essa reação precisará ser acolhida com respeito e auto-amor. Fingir conforto não é a solução, muito menos explodir com aquilo que não aceita ou não gostaria de passar. Exigirmos nossos direitos adequadamente fará acalmar essa energia dentro de nós. Reagir desorganizada ou descontroladamente é um problema, mas agir conscientemente não. Quando cultivamos adequadamente essa energia, protegendo-nos de situações ofensivas, violentas e desnecessárias, faremos um movimento saudável e a energia tende a se estabilizar dentro de nós. Adubando o solo para atuação vigorosa.
Quando o ego harmonizado com o self consegue utilizar dessa energia de movimentação para operar mudanças, transformar situações e impedir a violência e o desrespeito, está fazendo uma atuação vigorosa com fins positivos. Essas forças ou energias que nos conduzem ao silêncio, ao autocuidado ou ao vigor, fazem parte do conflito universal dos opostos dentro de nós, que ocupa o primeiro lugar entre nossos problemas psicológicos. A harmonia do mundo e do ser humano não se encontra na exclusividade de uma ou de outra energia, mas no equilíbrio. Os desenhos que expressam essa comunhão são compostos por dois lados que se influenciam mutuamente, produzindo um estado de interação que compõe um terceiro elemento. Se somos possuídos pela energia não vigorosa, seremos aniquilados interiormente para atender aos que não reconhecem o limite de cada um, consequência de uma sociedade egocêntrica. Se somos possuídos pela energia vigorosa, a força torna-se inflexível, ausente de afeto e acolhimento. A atuação harmoniosa encontra-se no equilíbrio dessas forças, como pais que conseguem transitar pelas regras e exigências direcionadas a seus rementos, sem se afastar do afeto e do carinho, deixando claro aos pequenos o quanto são amados e respeitados. Toda vez que a energia de movimentação atuar desgovernadamente, sem que analisem consequências ou prejuízos, ela estará impulsivamente sendo um móvel do ego adoecido, precisando cuidados. Porém, não é a atuação vigorosa que determina o estado de adoecimento do ego, mas os sentimentos que a impulsionam e as intenções que lhe movem. Mudando a planta de lugar. No cultivo das plantas, muitas vezes precisamos trocá-las de lugar. Em um jardim, um dos principais motivos dessa troca é quando o sol incide demais sobre algumas delas. Com a raiva, isso também acontece. Quando a raiva é impulsionada pelo ego adoecido, pelo excesso de nós mesmos, queremos mudar o mundo e fazer com que as pessoas se adaptem a nós, sem perceber que estamos nos colocando em um lugar privilegiado, acima do que merecemos. Às vezes somos nós que precisamos mudar de lugar para encarar as situações por um ângulo menos egocentrado. Precisamos romper com as imagens dentro de nós mesmos, do quanto nós nos achamos importantes, certos e adequados, pois sentimos raiva quando o mundo não se ajusta a esse julgamento equivocado que fazemos de nós mesmos. Por isso falamos em mudar a planta de local, pois precisamos adentrar a um estado de menos luminosidade, descobrir os benefícios da sombra, permitindo-nos rever posicionamentos e ações. Cultivar a raiva é canalizar essa energia para atuar de forma a fazer com que a lei maior se estabeleça. Por vezes precisamos realizar mudanças externas, revendo relações e interromper situações desnecessárias e prejudiciais. Porém, na maioria das vezes, precisamos nos dobrar aos desígnios maiores e impor certas condições internas, mudando nossa forma de ver e interpretar os fatos. Exigir menos e aceitar mais. Afinal, o principal desajuste com a lei que devemos enfocar é o nosso próprio. Conseguiremos entender que muitos embates que a vida nos apresenta não são simples agressões para nos destruir, mas convites divinos para a mudança. Se a vida nos ofereceu algo e não nos deu alternativas de mudança, é porque se trata da necessidade de destruição dos padrões e da imagem elevada e falaciosa que construímos a nosso próprio respeito. Ao compreendermos a necessidade de modificação pessoal, agradeceremos a Deus e às pessoas que conosco conflitaram, que nos tiraram da ilusão da autoimportância demasiada, pois se assim nos mantivéssemos, ainda estaríamos sob a garra de um ego adoecido, vivendo uma falsa superioridade, completamente destrutiva. Capítulo 6. A tristeza. A tristeza é uma emoção fascinante, pois ao mesmo tempo em que está relacionada com a fraqueza, é uma importante chave para a transformação interior e o crescimento emocional, para os fortes e corajosos que conseguem vivê-la adequadamente. Comparado às estações do ano, a tristeza seria o outono, caracterizado pela perda do potencial energético e pela queda da temperatura.
No cultivo das emoções, simbolizamos a tristeza através da orquídea, uma linda flor que tem variadas cores, tamanhos e formas, exigindo cuidados específicos conforme suas características. Assim somos nós, passando por diferentes experiências nas quais ficamos tristes. Neste capítulo, pretendemos definir essa emoção enquanto uma energia de introspecção, mostrando a importância de senti-la de maneira harmoniosa, sem lamentações, para que cumpra seu papel de reajustamento em nossa vida. Definindo a tristeza. A tristeza é definida como estado afetivo, caracterizado pela falta de alegria, falta de alento, desalento, esmorecimento, momento em que prevalece o estado de melancolia, de desânimo, de aflição. Dizemos que é o convite gentil do Pai para que fiquemos um pouco mais conosco mesmos. Identificando a tristeza. A tristeza é uma emoção mais silenciosa do que o medo e a raiva. Por esse motivo, exige mais atenção para identificá-la. No livro Inteligência Emocional, o autor descreve que a tristeza acarreta uma perda de energia e de entusiasmo pelas atividades, e por isso alguns de nós confundimos tristeza com cansaço. Não devemos nos perguntar se sentimos tristeza ou não, porque ela é uma emoção básica. Precisamos nos questionar quando nos sentimos tristes. Como nos comportamos quando nos sentimos tristes? Qual é o tamanho dessa tristeza e o que fazemos com ela? A tristeza não é o inverso da alegria, mas a ausência momentânea da alegria. A brevidade desse processo e as cicatrizes deixadas dependerão do tamanho do sentimento de perda de cada um, dos valores que atribuía à situação-problema e da capacidade em realizar a reorganização interior. Sentindo a tristeza. Geralmente nos afastamos dessa emoção por estar associada a sensações dolorosas. Acreditamos, por isso, que deve ser extinta o mais rápido possível. Entretanto, se não desenvolvermos a capacidade de suportar essa dor, pouco extrairemos dela no que há de belo, transformador e divino. Vivemos dias de exposição. Nutrimos uma sociedade com exigência de alegria absoluta, impondo a expressão do sorriso, mesmo quando o coração chora e a alma se debate em gemidos silenciados. Temos imensa dificuldade de suportar a ideia de fracasso, de traição, de abandono, e alguns preferem até o suicídio a aceitarem a condição atual e reverem a autoimagem. Porém, a tristeza é um fenômeno natural e precisamos aprender a encarar esse fato. A tristeza dos outros. Pela incapacidade de sentir e vivenciar nossas tristezas, tornamo-nos incapazes de suportar as tristezas alheias. Se forem nossos filhos, diremos para engolir o choro. Se forem nossos amigos, logo faremos algo para que essa emoção desapareça, fugindo do contato interior que a tristeza geralmente nos convida. Nesses momentos, o melhor que podemos fazer por nossos afetos é ouvi-los, abrindo espaço para a expressão do mal-estar como postura de acolhimento e compreensão, para que ela cumpra com seu papel na vida de todos. Compreendendo a tristeza. A metáfora do buraco, comparando, é como se caíssemos em um buraco existencial. A tendência por nossa imaturidade emocional é levantar e logo tentar tapá-lo, fingindo que nada aconteceu. Escondemos os buracos de mil maneiras, pois o mundo está cada vez mais hábil em nos oferecer esses recursos. Porém, toda reforma mal feita produz aparentes benefícios em curto prazo, mas se tornarão futuros problemas. É provável que a maioria das pessoas que se acercam de nós não percebam nosso improviso diante da vida. Assim também a nossa casa, não notam o chão esburacado, coberto com tapetes. Outras, porém, mais sensíveis, identificam ou, pelo menos, não acreditam na decoração superficialmente perfeita que fizemos. Independente da avaliação das pessoas, certamente nós mesmos saberemos que por baixo desse tapete existem crateras em nossa alma, exigindo reparos, restringindo a nossa mobilidade pela casa mental, solicitando um preenchimento verdadeiro. Interiorização.
Se a tristeza surge em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência de desencantos, de choques, de insatisfações, então nos parece óbvio a necessidade de introspecção para a realização desse cuidado interior. Quando estamos tristes, não temos energia para sair, ver pessoas ou nos divertir, afinal o convite é para dentro. Quando falamos com alguém que vive nesse estado, mais produtivo será conseguir auxiliar a pessoa a analisar o buraco, às vezes entrando junto com ela, se tivermos coragem. É preciso ter um guia nesse olhar para dentro, e o melhor de todos será sempre o Senhor, que sabe de nossas dores e aflições. Fascinante perceber como o Nazareno viveu a tristeza, pois após identificá-la, soube regá-la com a oração. Jesus introspectou e buscou a Deus para compreender seus desígnios e segui-los. Por isso toda a sua vida pautou-se na realização da vontade divina. Ajustamento. Por fazermos a interiorização, podemos adentrar a postura de ajustamento. Daniel Goleman teoriza que uma das principais funções da tristeza é a de proporcionar um ajustamento a uma grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significativa. Essa noção de ajustamento é importante para compreender a função da tristeza. Falhamos, erramos, esquecemos, perdemos, porém enlouqueceremos com tudo isso se essa energia for impulsionada pelo ego em grave estado de adoecimento, não aceitando experiências ou recusando-se a administrá-las para melhor. Faz parte do processo de compreensão da tristeza em nossas vidas entendermos que sua finalidade maior é nos conduzir para dentro e para realizarmos esse ajustamento. No final das contas, precisamos ter a sensação de que não somos mais os mesmos, ou seja, que aprendemos algo, que nos transformamos para melhor, que crescemos com a experiência. Precisamos realizar um ajustamento emocional que se traduz pelo enobrecimento em relação à vida, a forma de encará-la e vivê-la. Cultivando a tristeza. A queixa é o comportamento direcionado pelo ego adoecido. Quando agimos assim, a tristeza torna-se um movimento devastador, transformando-se em revolta e o indivíduo se vitimiza sem igual. A poda na tristeza ocorre em relação à queixa. A tristeza sem lamentação, sem queixas, sem ressentimento, é psicoterapêutica. Por ser adequadamente cultivada enquanto energia de introspecção, a tristeza faz-nos repensar a vida e aprender. Na comparação com o nosso buraco, podemos dizer que, ao nos interiorizarmos, toda a reflexão e aprendizado que extraímos daquela situação dolorosa será terra fértil para o seu preenchimento. São vivências divinas que têm por finalidade nos tornar pessoas melhores e maduras. O que refletir nesses momentos? O que deveria mudar? Como poderia ser melhor? O que poderia ser feito diferente? Como será daqui para frente? Qual a minha responsabilidade nisso tudo? Mas não é simplesmente pensar sobre a tristeza. É olhar para ela de verdade, se aproximar, sentir, ouvir e dialogar, aprender a crescer e se transformar. A orquídea é uma flor especial para simbolizar a tristeza. Por ser uma planta belíssima e ao mesmo tempo extremamente sensível, necessita de cuidados quase que particulares em medida exata. Assim também é o cultivo da tristeza. Tristeza e depressão. A tristeza é uma emoção natural e, à medida que é cultivada adequadamente, oferece lindas flores. A depressão é patologia mental, transtorno profundo decorrente de inúmeros fatores que conduzem o sujeito a um desinteresse pela vida. Usando a metáfora do buraco, quando estamos nos referindo à depressão, é como se desejássemos ficar lá dentro, sem o desejo de sair e encarar a vida, muito menos de refletir sobre o que faremos com aquela situação. Diagnóstico da depressão. Na depressão existe um eixo central, estabelecido pelo rebaixamento do humor e pela perda de interesse ou prazer. Em crianças ou adolescentes, o principal sintoma é um humor irritável em vez de triste. Além disso,
Existem vários outros critérios menores que são levados em consideração: alteração no apetite ou peso, sono e atividade psicomotora, diminuição de energia, sentimentos de desvalia ou culpa, dificuldade de raciocínio, de concentração ou de tomada de decisões, pensamentos recorrentes sobre morte ou ideação suicida, planos ou tentativas de suicídio. Classificam-se em 4 diferentes níveis de gravidade em que o paciente vive de maneira diferente o estado depressivo: leve, moderado, grave sem sintomas psicóticos e grave com sintomas psicóticos. Causas da depressão. Joana de Ângeles afirma: a depressão pode ser resultado de fatores hereditários, como de ocorrências psicossociais e econômicas, de ansiedade, estresse, de culpa atual ou anterior, de conflitos e receios reais ou infundados, como também no caso de enfermidades graves, produzindo disfunções cerebrais nas suas áreas nobres, que resultam em perturbação das neurotransmissões. Joana de Ângeles concorda com a classificação das causas da depressão de natureza exógena e endógena, porém deixa claro a necessidade de considerar a preponderância das heranças das reencarnações transatas, e afirma que, mesmo considerando os demais fatores, é o espírito desencadeador do transtorno martirizante. A forma como lidamos com as experiências que a vida apresenta definirá o processo do adoecer. Além de tudo isso, ainda há que considerar as influências obsessivas, por também desencadearem o processo depressivo. Compreendendo a depressão, entendemos a tristeza como um chamado para dentro. Quando o ego assim se dispõe, constitui valiosa oportunidade de autorreflexão e despertamento. Porém, quando há recusa desse processo, fugindo de se conhecer, o próprio psiquismo reprova essa atitude e investe contra ele, intentando a mudança de conduta. À medida que esse ego não aceita ou não compreende o convite que a emoção lhe faz e o sentido dela em sua vida, a tristeza torna-se aparentemente destrutiva, pelo enfrentamento que impõe. E o ego adoecido, crendo-se acima do bem e do mal, por não saber como lidar com a experiência, fecha-se ou estagna-se, endurecendo emocionalmente em apatia, revolta silenciosa ou rebeldia declarada. Em comparação com as flores, essa situação é semelhante ao jardineiro que abandonou seu canteiro por não conseguir lidar com a frustração de perder uma florada, e com o tempo, os insetos e as ervas daninhas tomaram conta de todo o jardim. Essa postura é traduzida pelo comportamento infantilizado que expressamos em palavras mudas. Se não for do jeito que eu quero, então eu não quero nada. O principal problema de eu não querer é que sou o maior prejudicado e a recusa não eliminará a minha dor. Quando deprimimos, caímos no buraco, e por todos esses sentimentos de revolta, de culpa, não queremos reflexionar, apenas ficar ali dentro em silêncio. É um estado de adoecimento da alma, pois a vida é movimento, crescimento e aprendizagem. À medida que recusamos a continuar, tornamo-nos apáticos e deixamos de admirar a beleza da vida. Com isso, podemos perceber que a depressão não está diretamente ligada à quantidade de tristezas que tivemos em nossas vidas, mas sim à postura que temos frente a elas. Terapêutica da depressão. Se o sujeito é incapaz de cultivar a tristeza, a depressão obriga a ir ao encontro interior de maneira drástica. A ausência de energia e o desinteresse pela vida poderá ter um grande efeito terapêutico, se soubermos aproveitar as experiências para a revisão de condutas. Por isso, o grande valor da depressão está em perceber que esse movimento de regressão da energia da psique está a serviço do eu, assim como o sono serve de equilíbrio para o corpo. A depressão é a convocação forçada do psiquismo para não fugirmos mais de nós mesmos. Se a vontade é uma das áreas afetadas, precisamos auxiliar nos fatores que estejam acarretando a perda da vontade e não exigir uma solução mágica. A terapêutica proposta pela psicologia espírita passa pela valorização de si mesmo e pelo reconhecimento da imortalidade.
do destino à perfeição em processo de aprendizagem e crescimento por meio das dores do mundo. Precisamos aceitar de coração aberto a vida que Deus nos concedeu. Afinal, Ele é nosso Pai, justo e bom. Não é somente bom, senão seria permissivo, e nem apenas justo, pois seria punitivo. Ele é justo e bom ao mesmo tempo, oferecendo-nos tudo o que precisamos para crescer e nos desenvolver moralmente. Grande objetivo da reencarnação. Se recusar a viver é negar a Deus. Tendo isso em mente, podemos e devemos assumir posturas profiláticas que nos mantenham harmonizados internamente. A mentora Joana de Ângeles recomenda o hábito saudável da boa leitura, da oração, da convivência em sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência, de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, como psicoterapia profilática. A alegria é considerada uma emoção positiva, por ser agradável quando expressa verdadeiramente o estado da alma. É uma viva satisfação, um vivo contentamento. É sinônimo de regozijo, júbilo ou prazer. Comparado às estações do ano, a alegria seria a primavera. Joana de Ângeles nos diz: a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Na perspectiva do cultivo das emoções, simbolizamos a alegria com o girassol. Como toda emoção, ela é passageira e deixa uma sensação de bem-estar, alívio e leveza em quem a viveu. Aquece a alma, estimula a continuar sua caminhada, mesmo em meio a certas dores e percalços passageiros. Sentindo a alegria. Viver com alegria não impede os episódios de reflexão pela dor, nem de espera pela saúde. Não nos imuniza contra certas enfermidades, embora contribua para o equilíbrio orgânico. É possível senti-la e sofrer momentos de angústia ou inquietações, pois são fenômenos que fazem parte da vida humana. Passamos muito tempo de nossas vidas buscando momentos que nos proporcionem alegria. Tentamos criar situações especiais na alimentação, nas compras ou nas companhias, sem compreender que essa emoção, por ser um estado da alma, está relacionada mais com a postura diante da vida do que com os acontecimentos. Na obra Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles reforça que a alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas nos recônditos do coração, que sente e ama. Compreendendo a alegria. Entender e aceitar o estado transitório dessa emoção é fundamental para não nos impormos a necessidade de uma alegria constante, em uma conduta vazia e superficial, não condizente com a realidade emocional. Quando o ego se vê na obrigatoriedade de externar a alegria para manter as aparências e não se sentir diminuído, foge a estados de alma que mais nos atormentam do que verdadeiramente nos alegram. Como analogia, em vez de cultivarmos o girassol, compramos um de plástico ou até uma gravura, fingindo. Alegria versus euforia. O ego adoecido pelo excesso de si mesmo não consegue compreender que a tristeza é saudável, enriquecedora e terapêutica. O excesso de riso surge para forjar um estado de superioridade ou bem-estar inexistente e desnecessário. Frente à dor do desencontro, à frustração do não conquistado e ao vazio da exterioridade, o sujeito que não está maduro derrapa para o caminho aparentemente mais fácil, a porta larga, a construção da persona de alegre. Certamente por não perceber a solicitação para análise das necessidades reais e revisão da existência, o indivíduo fugindo de si, mais cedo ou mais tarde cairá nas malhas da depressão. Cultivando a alegria. Alegria é uma energia de exteriorização. Na alegria expressamos a certeza de que tudo está certo. Se na tristeza Deus nos convida a olharmos para dentro e mudarmos algumas posturas, na segunda somos nós que dizemos a Ele: muito obrigado. E por isso podemos nos alegrar a olharmos para a natureza, para as crianças, para a vida como um todo. Sentimos alegria por identificarmos a presença de Deus como uma força que rege o universo e mantém uma perfeita ordem.
Esse reconhecimento de que Deus está acima de nós, velando por todos, alegra-nos e é possível sentir alegria até mesmo frente à dor que educa e ao sofrimento que faz repensar. A arte de cultivar as emoções. O encontro consciente e verdadeiro com as emoções gera profundas modificações em nossa alma. Essa postura de autoconsciência, autoaceitação e autorrespeito harmoniza o campo emocional e cria um ciclo virtuoso que se autorregula em direção à paz interior. O cultivo do campo emocional não é simples, exige calma, sensibilidade e maturidade. Quando deixamos um jardim abandonado, em pouco tempo teremos o caos. Assim é a nossa vida interior, quando não cultivamos nossas emoções. Elas ficam escancaradas, desalinhadas, intempestivas, automatizadas ou embotadas. Geram mal-estar para nós e para os outros. Cultivar as emoções pressupõe identificar os estados emocionais, diferenciando cada uma delas para lhe oferecer cuidado específico. Quando ignorantes dessa arte, reagimos com raiva ao sentirmos medo. Choramos aparentemente de tristeza ao sentirmos raiva, ou camuflamos nossa tristeza com os sorrisos da falsa alegria. Esse cultivo se dá através do diálogo com cada uma delas. Essa aproximação é uma via de mão dupla. Afinal, o contato com as emoções revela um pouco sobre elas e ao mesmo tempo um pouco sobre nós mesmos. Disso resulta o entendimento de que o medo é uma energia de preservação e por isso nos aponta os cuidados a serem tomados, visando ao bem-estar individual e à perpetuação da espécie. A raiva pode ser vista por energia de movimentação, convidando-nos à mudança de posturas, de imagens internas e externas, visando estabelecer condições saudáveis para o crescimento interior. A tristeza passa de simples fracasso para ser percebida como energia de introspecção que faz olharmos para dentro, estimulando a percepção das dores internas para nos ensinar a bem mais conduzirmos a vida. E por fim a alegria enquanto energia de exteriorização, colocando para fora em troca harmoniosa com o universo a repercussão da sintonia com Deus. Se as emoções são um dínamo de vida, de realização, de crescimento, entendemos que produzem aflições quando se deparam com um ego exaltado. Por gerarem resultados negativos, entendemos que foram impulsionados pelo ego desconectado de sua matriz superior, desejoso de ser por si mesmo e impor suas vontades alienadas e desconexas do todo harmônico. Por isso mesmo, o próprio resultado dessas emoções desgovernadas destrona esse ego doente e obriga a repensar sua postura frente à vida e ao Criador. Joana de Ângeles afirma: as emoções constituem reflexos do self, exteriorizando as construções e ideações mentais. Isso nos faz entender que nossos medos, raivas, tristezas e alegrias escancaram o estado interior atual, para além dos discursos e máscaras que criamos a nosso respeito. A partir das suas manifestações, podemos avaliar as manifestações egóicas como saudáveis ou adoecidas. O reconhecimento da nossa pequenez. Se é o sentimento de autoimportância desmedida e a postura egoísta que gera todos os vícios e que desajusta as nossas emoções, então o reconhecimento da nossa pequenez, consequência do autodescobrimento, dá-nos equilíbrio emocional e será nossa salvação. O verdadeiro encontro e cultivo de nossas emoções harmoniza o ego com a divindade. A humildade mostra o nosso lugar no mundo e nos ensina que Deus está no comando. Será somente por meio desse ego harmonizado com Deus que cultivaremos nossas emoções e viveremos em paz. Não saias, é no interior do homem que habita a verdade.